Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a deputada estadual Ana Campanholo, direto da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, para atualizar você do que está acontecendo aqui dentro. Pessoal, nós trouxemos aqui para a Assembleia Legislativa, novamente, mais uma denúncia de doutrinação, de aparelhamento das nossas instituições educacionais, do ambiente que deveria ser para estudo, mas que tem sido fortemente aparelhado com funções ideológicas, né? Com estratégias político-partidárias. É o caso de um curso de extensão que está sendo divulgado desde junho na Universidade Federal de Santa Catarina, e é sobre isso que eu vou falar na tribuna hoje, então vem comigo. Um cidadão catarinense fez uma denúncia e remeteu ao Ministério Público de Santa Catarina acerca deste curso de extensão. Do que se trata? É um curso de extensão com esse título aí que os senhores estão vendo, Reforma Agrária Popular, Agroecologia e Educação do Campo, Alimentação e Educação no Enfrentamento ao Agronegócio e à Pandemia. Como bem pontuado pelo deputado Lima, que me antecedeu, realmente estão comparando pandemia e agronegócio, como se fossem duas pragas. Mas, enfim, este conteúdo ficou à disposição na internet para as pessoas se inscreverem até o final do mês de junho. Espero que não tenha tido muitos inscritos, mas, de qualquer forma, chamou a atenção de entidades em todo o Brasil. É o caso da Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra, mais conhecido como Andaterra, e tem um grande amigo na diretoria da Andaterra, que é o Dr. Jefferson Rocha. Ele nos encaminhou por WhatsApp uma nota da Andaterra queixando-se acerca desse curso de extensão. E olha o que nos diz essa nota. É com grande indignação que nós, produtores rurais, vemos o dinheiro público, o qual é em boa parte arrecadado com impostos pagos pelos produtores rurais, sendo gasto em tais iniciativas nocivas, que visam atacar os princípios universais da economia de mercado e formar quadros para grupos de extrema esquerda. Importante essa pontuação aqui do Andaterra. A universidade é uma instituição que deve usar o dinheiro público para o bem público e não para o benefício de certos grupos políticos e ideológicos radicais. A universidade deve promover a cultura, a formação profissional e intelectual e o avanço da ciência, e não a divulgação de ideologias políticas radicais que são abertamente danosas. E a nota da Andaterra continua. Mas por que esta associação está nos falando sobre ideologias políticas radicais e danosas? E como eles ousam dizer que esta ideologia por trás desse curso de extensão é certamente nociva para o bem público? Antes de eu continuar falando sobre esse curso de extensão, vamos dar uma pausa para uma breve análise histórica desta afirmação da Andaterra. Muitos movimentos de extrema esquerda ao longo do último século mostraram por que este comportamento defendido por esse curso de extensão, esse modelo ideológico, é nocivo para países inteiros. Aliás, poderíamos dizer que é nocivo para um hemisfério inteiro, para o Ocidente, para o Oriente, onde quer que passe é avassalador. Vocês estão vendo agora uma imagem da China, do Camboja, da Ucrânia e da Venezuela. Por que essas imagens estão na tela? Veja bem. Na década de 30, milhões de ucranianos foram mortos em um episódio chamado Holodomor, ou Holodomor, né? Depende da pronúncia. Esse episódio foi orquestrado por organizações comunistas, mais especificamente pela União Soviética, e propositadamente matou de 5 a 14 milhões de pessoas de fome. Países com condições de se autossustentarem, de mais do que subsistência, países com condições de importar alimentos, passando fome. O que esses países têm em comum? Não foi somente na Ucrânia na década de 30. Na década de 50 e 60, aconteceu o que a gente nas aulas de história aprende pelo nome Grande Fome de Mao. Foram 60 milhões de chineses morrendo de fome sob a gestão do PCC. O PCC não é uma facção criminosa aqui do Brasil, não, é o Partido Comunista Chinês. Então, sobre o ordenamento deles, na China, 60 milhões de chineses morreram de fome. Vamos adiante. Na década de 70, o Khmer Vermelho também
tomou conta de outro país, o Camboja. Então, o Camboja foi, durante muito tempo, administrado pelo Partido Comunista do Camboja. E o que aconteceu durante esse período? 20% da população do Camboja morreu de fome. Ah, mas você está falando, a deputada sempre com um negócio de história, coisa que aconteceu muito tempo atrás, fantasmas históricos que não tem nada a ver com a nossa vida hoje. Tem dado de hoje também. A Venezuela é um caso exemplar. Até a década de 70, o país da Venezuela estava entre os 20 mais ricos do mundo. Hoje, você vê venezuelano fugindo da Venezuela para não passar fome, dada a situação em que se encontram esses países quando eles são regidos pelo pensamento comunista. O deputado Lima já falou anteriormente sobre alguns dados importantes sobre o agronegócio no Brasil. Realmente, o Brasil é um grande produtor, é o terceiro maior exportador de carne do mundo. No Brasil, o PIB totalizou no ano passado 7,45 trilhões, e desse valor, 2 trilhões vieram do agronegócio, é 26% do nosso PIB. Em Santa Catarina, é mais ainda. Aqui em Santa Catarina, o PIB estadual é representado em 31% pelo agronegócio. O deputado anterior já mencionou com muita precisão, Santa Catarina é o primeiro produtor de carne suína do Brasil, além de cebola, ostras, vieiras, mexilhões. Eu só comi vieira depois que eu me tornei deputada, não sabia nem o que era antes. E Santa Catarina é um estado produtor de destaque. Então, o agronegócio é fundamental para o nosso estado. E eu venho mostrar para os senhores como essas estratégias desse curso de extensão, essa estratégia do pessoal de esquerda, não é novidade. Olha aí, vocês estão vendo um exemplo de um convênio que foi adotado pelo governo da Venezuela, que hoje está quebrado, passando fome, um país de miseráveis, infelizmente. Um convênio do governo venezuelano com o nosso MST, o mesmo MST que está na capa do flyer da UFSC. Neste livro aqui, Momento de Decisão, nós temos estudos, diversos de especialistas que mostram um programa, um modelo do Clube de Roma para desindustrializar países que representam perigo para grandes capitais, para capital estrangeiro. Além deste livro aqui, nós temos outros 3, existem dezenas, tá? Mas eu estou trazendo aqui só alguns para os senhores terem certeza de que essas informações não foram tiradas da cabeça da deputada, tá? Máfia Verde, o ambientalismo a serviço do governo mundial. Psicose ambientalista, que inclusive foi escrito por um membro da família real, da família imperial brasileira. E o Império Ecológico, de um pesquisador internacional sobre essas estratégias de redução da industrialização, de sufocamento do agronegócio. A quem interessam, afinal de contas, estas investidas? Elas estão disfarçadas, travestidas com ar de preocupação ecológica, preocupação ambientalista, mas na verdade servem a interesses internacionais. E tanto é assim que até mesmo a Folha de São Paulo, que na minha opinião é um jornal de confiabilidade quase nula, já trouxe pesquisas relacionando o MST a dinheiro, recurso de governos internacionais, de outros países, recurso exterior e também instituições, associações internacionais preocupadas com o crescimento do nosso agronegócio. Então, em 2009, uma investigação mostrou que 4 entidades do MST haviam recebido 20 milhões de reais do exterior entre 2003 e 2007. Foram 43 milhões de reais entre 2003 e 2007. O MST também recebeu doações de organizações alemãs, canadenses, britânicas, americanas, suecas e italianas. É óbvio que os outros países não estão preocupados com o nosso crescimento, mas sim em nos prejudicar. Então, o nosso recado ao setor do agronegócio em Santa Catarina, ao pequeno, ao grande produtor, à propriedade de agricultura familiar ou ao latifundiário, seja qualquer pessoa que esteja investindo e trabalhando. Eu venho de uma família, meus tios trabalharam na roça, meu pai sempre diz, eu saí da roça para prestar concurso para a Polícia Militar. Então, eu sou de uma família de agricultores, eu sei que eles não são os vilões do nosso país. Os vilões, na verdade, vêm todos de fora, tentando sabotar a nossa agroindústria e o nosso crescimento econômico. Mas aqui nesse parlamento, os senhores terão sempre defesa com esta deputada e com outros deputados.